Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão nesse dia? Espero que todos estejam bem. Eu sou a diaconisa Roberta e hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo que o Senhor tem falado comigo através desse livro de Efésios. Eu vou estar lendo Efésios capítulo 4, versículo 1. Vou estar lendo a versão atualizada, tá? Diz assim o texto: Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. E eu vou dar um tema para esse devocional, né? O tema é: o seu andar revela quem governa o seu coração. Existe um detalhe no livro de Efésios que muitas das vezes passa despercebido. O apóstolo Paulo ele usa repetidamente a palavra andar. Eu entendo que isso não é apenas uma figura de linguagem, mas sim uma das chaves para compreender toda a carta. Antes dele falar sobre a nossa caminhada, Paulo ele passa 3 capítulos inteiros revelando quem nós somos em Cristo. Ele diz que nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Ele fala que nós somos adotados como filhos e filhas, que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, selados com o Espírito Santo e que nós vamos assentar com Cristo nas regiões celestiais. Só então, lá no capítulo 4, ele faz um apelo. Agora andem de maneira digna desse chamado. Eu entendo que isso revela um princípio muito profundo. Deus ele nunca exige uma conduta antes de transformar a identidade. O mundo ele nos ensina, que nós precisamos mudar para nós sermos aceitos. Mas o Evangelho diz que nós fomos aceitos em Cristo e por isso nós somos transformados diariamente. Outro detalhe que eu achei muito impressionante é que Paulo ele não diz para que nós devemos apenas correr ou voar. Ele fala que nós devemos andar. Porque quem anda dá um passo de cada vez. Quem anda exige perseverança, exige direção, exige constância. Isso significa que a maturidade cristã não é construída apenas nos dias de culto, nos dias de conferência ou naquelas experiências que nós tivemos marcantes com Deus. Mas sim é construída nas pequenas decisões, aquelas decisões que ninguém vê a gente tomar. É construída no secreto, onde nós decidimos coisas. É construída também no silêncio, onde nós escolhemos perdoar, onde o Senhor ele começa a palestrar ao nosso coração, ele começa a revelar coisas pra gente no silêncio. Sabe quando ninguém está olhando a gente? É ali que nós decidimos, que nós escolhemos ser íntegros diante da presença do Senhor. É na rotina que nós mostramos se Cristo realmente governa nossas emoções, se Cristo realmente governa o nosso coração. Ao longo da carta, Paulo ele mostra diferentes formas de caminhar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, antes andávamos segundo o curso deste mundo. Aí lá, em Efésios capítulo 2, 10, ele diz: agora devemos andar nas boas obras preparadas por Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz: devemos andar de modo digno da vocação. Efésios capítulo 5, versículo 12, ele diz: devemos andar em amor. Efésios capítulo 5, versículo 8, ele diz: devemos andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 16, diz assim, devemos andar com sabedoria, remindo o tempo. Meu irmão, minha irmã, perceba que Paulo ele não está falando de um cristianismo de aparência. Ele está descrevendo uma transformação que alcança todo o aspecto da nossa vida. O que mais me impactou é que Deus ele tem falado ultimamente comigo de uma forma tão intensa. E quando eu fui lendo
esse livro de Efésios, o Senhor foi falando de uma forma profunda comigo. E isso me fez lembrar de uma verdade. Quanto mais Deus ele fala, maior é a responsabilidade de obedecer. Porque não basta somente ouvir aquilo a qual o Senhor tem falado aos nossos corações, mas sim é preciso praticar, é preciso responder em ações. Deus, ele não quer pessoas que somente conhecem a palavra. Ele quer pessoas que venham caminhar nessa palavra. E eu tenho pensado muito nisso. E nós temos visto aos nossos olhos, né, a Bíblia se cumprindo. Nós temos vendo tanta coisa acontecer, coisas que parecia distante, e hoje nós vemos acontecer diante dos nossos olhos com clareza. A palavra do Senhor, ela continua se cumprindo. E isso dentro da gente não tem que produzir só curiosidade sobre os acontecimentos que têm acontecido aos nossos olhos, mas sim a gente precisa fazer um exame do nosso coração. Nós precisamos examinar o nosso coração. E o Senhor tem falado muito isso comigo, não somente examinar o coração dias de culto de Santa Ceia, mas sim examinar o coração diariamente, examinar a mente, examinar aquilo que tem falado, examinar as atitudes, sabe? O Senhor tem falado muito isso comigo. O Senhor tem palestrado muito isso comigo. Se eu tenho agradado a Ele, se a minha preocupação é essa ultimamente, se eu tenho agradado ao Senhor, se a minha maneira de agir, se a minha maneira de falar, se a minha forma de pensar tem agradado ao Senhor. E hoje o Senhor fala para você, assim como o Senhor falou comigo, como vocês estão diante de Deus, como estão as suas vestes diante do Senhor. Naquele grande dia você vai se apresentar com as vestes limpas. Será que nós temos vivido de uma forma que tem agradado ao Senhor? Será que o nosso caminhar confirma aquilo que os nossos lábios têm declarado? O livro de Efésios, ele nos ensina que Deus, ele não procura apenas pessoas que conhecem a verdade, mas pessoas que vivem de maneira digna ao chamado que receberam. Eu entendo que, no fim, a maior questão não vai ser quantas pregações nós ouvimos, quantos estudos nós fizemos, nós participamos, ou quantos versículos nós conseguimos decorar. Mas a questão vai ser se nós permanecemos fiéis, se nós estamos fiéis na caminhada, né? Nessa caminhada que nós temos esperado a volta do Senhor. Sabe, assim, depois que o meu pai faleceu, e eu fiquei pensando, depois que meu pai faleceu, meu ouvido tem ficado mais sensível à voz do Senhor. Eu tenho escutado as coisas que o Senhor tem me falado com mais clareza. E eu fiquei pensando, a morte chega e a gente não tem tempo para nada. E o Senhor tem falado muito isso comigo. A gente tem que fazer agora, a gente tem que se examinar agora, a gente tem que manter nossas vestes limpas agora, a gente tem que viver de um jeito que agrada ao Senhor. Não que agrade aos homens, mas sim que agradem ao Senhor. E eu fiz essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu tenho te agradado? Senhor, as minhas escolhas têm te agradado? Senhor, o que eu tenho feito tem te agradado? Senhor, o que eu tenho falado tem te agradado? Senhor, oh Deus, aleluia. E o Senhor, ele tem falado muito comigo sobre eu examinar o meu coração, sobre eu examinar as minhas intenções, e assim eu tenho feito. Porque, meu irmão, minha irmã, no final, o maior anseio que todo discípulo deseja ouvir naquele grande dia: muito bem, servo bom e fiel. Lá em Mateus, acho que é lá em Mateus capítulo 25, acho que é versículo 23, não sei, mas eu acho que é o versículo 23, fala sobre isso. Que, meu irmão, minha irmã, que nesse dia a nossa preocupação maior venha a ser se nós estamos vivendo de uma maneira que tenha agradado ao Senhor. Sabe, para que no grande dia nós venhamos ser reconhecidos como aqueles servos que permaneceram fiéis. E o livro de Efésios, ele nos ensina que Deus, ele não procura cristãos que apenas falem de Cristo, mas ele procura pessoas cujo o caminhar anuncie Cristo antes mesmo de alguma palavra ser dita. Aleluia! E assim, meu irmão, minha irmã, eu já agradeço a oportunidade. Fiquem todos com um dia abençoado na presença de Jesus Cristo. Amém?